Muito bem, bom dia a todos. Então, eu vou iniciar então a primeira parte da aula. Essa primeira parte eu intitulei de Aspectos Gerais da Hemostasia, plaquetas. Então, ela diferencia um pouco da parte 2. A Sandra já foca diretamente no papel dessas células ou fragmentos de células, como a gente vai ver no contexto do câncer. Mas para a gente poder fazer isso, é importante que eu apresente para vocês um pouco do que são essas estruturas. Então, para a gente poder conversar um pouco sobre o papel patológico delas, é sempre interessante a gente olhar um pouco de qual é o papel fisiológico, por que exatamente esses fragmentos celulares apareceram, a gente evoluiu com esses fragmentos celulares. Então, a gente sempre usa essa figura para tentar contextualizar qual é exatamente o papel dessas estruturas, no nosso organismo. Então, a lesão vascular é o melhor exemplo para a gente poder entender onde que elas iniciam o seu papel, um dos papéis, como eu vou mostrar também mais à frente, não é o único. Então, hoje a gente já atribui às plaquetas muito mais do que só fazer parte do sistema hemostático, mas o papel clássico das plaquetas, sem dúvida alguma, está descrito aqui. Então, a lesão vascular, ela gera 3 respostas principais que compõem o que a gente chama de sistema hemostático, que são, mais ou menos na ordem cronológica com que eles se iniciam: a vasoconstrição, que é a redução do calibre dos vasos em resposta a essa lesão, a formação do plug plaquetário, e aí entra, na verdade, as células que a gente vai conversar hoje, e a formação de uma rede de fibrina, fenômeno que as plaquetas também participam. A gente vai ver qual é a interface e por que, na verdade, acaba que o sistema hemostático é basicamente um grande sistema que pode ser dividido em 3 principais ramificações. Então, quando a gente pensa em lesão vascular, a gente pode falar de duas principais proteínas que são expostas para o sangue, que são o colágeno, que é um componente do subendotélio, fica abaixo da camada de células endoteliais, que a gente conversou logo no primeiro dia. Então, na verdade, o colágeno ele é presente em diversos tipos celulares, diversos tipos de tecidos, mas especificamente no subendotélio, ele vai ter um papel super relevante na deflagração do sistema hemostático e no recrutamento de plaquetas. Outra proteína que é extremamente importante, mediante a lesão vascular, é o fator tecidual. Também está presente no subendotélio, mas dessa vez como integrante da membrana de algumas células que expressam constitutivamente essa proteína. O colágeno ele já seria mais encontrado na matriz desse subendotélio, então, na verdade, ele faz parte do componente extracelular dessa camada que reveste os vasos abaixo da camada endotelial. Então, para a gente poder olhar de uma forma um pouco melhor como é que o colágeno principal, mas não único, deflagrador desse início da resposta plaquetária, como é que ele funciona, é interessante a gente olhar essa figurinha aqui, que já está no formato mais de cartoon, né? Num plano 2D. O que a gente vê, na verdade, é que em condições normais, a gente vai encontrar as plaquetas, assim como outras células que são passíveis de ativação no sistema vascular, elas, na verdade, circulam num caráter quiescente. Então, na realidade, quando a gente não tem nenhum tipo de lesão ou nenhum tipo de distúrbio vascular, o que a gente vai perceber é que existe a manutenção de um equilíbrio entre o fluxo normal, que ocorre dentro do vaso, e a produção de substâncias ou expressão de substâncias ou moléculas ou proteínas, principalmente pelas células endoteliais, que vão ser muito importantes para manter esse equilíbrio e manter as células no seu estado quiescente. Por exemplo, as plaquetas. Então,
O endotélio, ele é, na verdade, um tecido que é passível de ativação também, mas em condições normais e de repouso, ele basicamente mantém também um estado quiescente, mas de produção constante dessas substâncias, por exemplo, óxido nítrico, prostaciclina. Ele vai produzir também enzimas que podem clivar o ADP, trombomodulina. Quer dizer, a gente tem proteoglicanos. Então, na verdade, esse revestimento interno dos vasos, ele tem um papel extremamente importante nessa manutenção desse estado de repouso. Então, basicamente, quando a gente pensa em célula endotelial, em repouso, sem nenhum tipo de fenômeno que possa gerar agressão, como, por exemplo, uma ruptura ou um processo infeccioso ou algum tipo de fenômeno que libere o que a gente chamou na outra aula de dumps, a gente vai ter esse equilíbrio e no rompimento desse equilíbrio, o que pode acontecer, na verdade, é a lesão e a exposição do subendotélio. Quando a gente pensa em plaquetas, na verdade, a gente está basicamente se referindo a essa nova matriz que é exposta para o sangue e que pode, na verdade, ser sentida pelas plaquetas e iniciar um fenômeno que é relacionado com a adesão dessas células a essa região exposta. Então, a figura que mostra as plaquetas no seu estado quiescente, e ela tenta deixar claro que essas células que começam a aderir ao subendotélio, elas apresentam uma mudança de forma. Então, essa mudança de forma é propiciada pelo contato físico da plaqueta com o subendotélio, a gente vai ver isso aí um pouquinho em detalhe depois, ou através do contato dessas plaquetas com outros mediadores produzidos nessa área de lesão. Então, vocês veem aqui as setinhas, né, indicando ADP, tromboxana 2, trombina. Na verdade, essas moléculas começam a sofrer uma maior, ou a se apresentar em maior quantidade nessa área lesada, e algumas delas sendo produzidas ou secretadas pelas plaquetas que inicialmente aderiram nessa área de lesão. Então, como resultado final, que a gente vai ver é um agregado de células nessa área. Na verdade, ele está chamando a atenção para as plaquetas, mas dependendo da localização desse material, dessa lesão, se for num sítio venoso ou num sítio arterial, a gente vai ter algumas diferenças em relação à proporção de células e ao conteúdo, mas de uma forma geral, a gente vai encontrar plaquetas, células do sistema imune, hemácias, como parte desse material, e fibrina também como um material que é depositado aqui e que consolida esse material na área de lesão. Então, eu vou mostrar para vocês que a formação desse material não está restrita só à lesão vascular e a gente só vai encontrar mediante lesão vascular. Mas, de uma forma geral, a gente gosta de usar isso como exemplo porque ele apresenta todas as etapas que a gente já tem bem consolidadas da passagem dessa célula do estado de repouso para o estado ativado. Então, quando a gente fala dessa passagem do estado de repouso para o estado ativado, essa figura aqui é bem interessante porque ela mostra claramente qual é a diferença principal em relação às plaquetas do ponto de vista morfológico, quando a gente quer diferenciar uma célula quiescente, a plaqueta quiescente, da plaqueta ativada. Então, a gente percebe que aqui na micrografia, essa microscopia eletrônica, que as plaquetas em repouso apresentam um estado, uma morfologia discoide, né? Com uma manutenção de uma estrutura bastante regular. E ativação, elas vão apresentar, então, essa emissão de pseudópodos ou a capacidade de adesão em determinadas superfícies, por exemplo, a parede do vaso. Então, essas propriedades adesivas são conferidas basicamente pela interação molecular entre receptores plaquetários e uma gama de proteínas de adesão, uma delas, e talvez a mais importante do ponto de vista fisiológico, o colágeno.
Uma outra forma de apresentar essa figura está aqui, ó, na micrografia também. Agora não como uma solução, né, que a gente vê um monte de células aqui, mas aqui, ó, de uma forma mais fácil de visualizar, a gente pode ver aqui, ó, as células em repouso. Uma característica importante das plaquetas é a presença de grânulos que que contêm uma série de fatores que são relacionados com muito mais do que a hemostasia. Então, eu vou apresentar isso na sequência. E a célula após o processo de ativação. Então, na verdade, um fenômeno extremamente importante e intimamente correlacionado com o processo de ativação das plaquetas é a capacidade de secretar esses grânulos. E quando a gente pensa no papel das plaquetas na hemostasia, em outros fenômenos como processo inflamatório, cicatrização ou mesmo na progressão tumoral, o conteúdo desses grânulos vai ser fundamental para a gente entender uma série de fenômenos em que a plaqueta se insere, porque, na verdade, a lista de componentes desses grânulos é enorme. Na verdade, mais do que só conter material pronto dentro delas, as plaquetas também são capazes de sintetizar fatores proteicos mediante a ativação. Então, embora as plaquetas não tenham núcleos, porque são células derivadas da fragmentação de uma grande célula precursora, que é o megacariócito, elas possuem maquinaria para fazer transcrição. Então, elas conseguem, mediante ativação, mudar o seu proteoma e secretar ou produzir novas moléculas diferentes do estado quiescente. Então, isso também é extremamente importante para o papel das plaquetas em diferentes contextos. Processo inflamatório, ou progressão tumoral, ou progressão de outras doenças. Bom, quando a gente pensa nessa etapa, e posteriormente nessa etapa aqui, quer dizer, a adesão das plaquetas à parede, nova parede exposta no vaso, mediante lesão, e o recrutamento de novas plaquetas, na verdade, a gente precisa perceber que isso é uma coisa muito mais complexa do que o que está ali naquela figura. Então, olhando com uma visão um pouquinho mais recente, embora seja uma revisão de 2007, mas ela já tem um grau de complexidade muito maior do que aquele apresentado naquela figura, que a gente vai perceber é que as plaquetas elas conseguem sentir essa nova parede exposta pela lesão do subendotélio. A gente vai ter alguns receptores principais que vão mediar essa interação física com o subendotélio. Então, por exemplo, o glicoproteína B59, que é uma glicoproteína capaz de interagir com fatores von Willebrand, quando este está ligado ao colágeno. Glicoproteínas que reconhecem o colágeno e que podem mediar fenômenos de sinalização intracelular, que, por sua vez, vão mediar alterações na membrana dessa célula, proteínas presentes na membrana dessa célula, ou promover a secreção dos grânulos que eu comentei há pouco. Então, algumas dessas proteínas são extremamente importantes. Outra proteína importante é essa integrina, alfa-2 beta-1, também capaz de interagir com colágeno, gerando então uma adesão firme. Glicoproteína que reconhece, por exemplo, o fibrinogênio. Então, a alfa-2 beta-3 é uma integrina que, na plaqueta quiescente, ela apresenta uma conformação que não é capaz de interagir com alguns dos seus ligandes, mas, mediante essa sinalização intracelular, que é promovida pela interação da plaqueta com alguns ligandes, e que depois volta para a membrana e promove a mudança, por exemplo, conformacional dessa proteína, tornando, então, num estado chamado de ativado, uma nova conformação, que é capaz, então, de reconhecer ligandes como, mais famoso, como o fibrinogênio. Então, na verdade, essa figura, ela fornece para a gente um maior grau de complexidade. Por que é importante essa figura aqui? Porque a gente vai perceber que, na realidade, quando a gente olha essa superfície plaquetária,
e a gente identifica alguns dos ligandes principais que a gente costuma conversar numa aula, por exemplo, de hemostasia, a gente vai perceber que isso aqui é só a ponta do iceberg. Então, quer dizer, um ligante de fator de von Willebrand, um ligante de fibrinogênio ou fibrina, né? Um, mais de um ligante para o colágeno, alguns promovendo, por exemplo, a sinalização intracelular, outros sendo mais importantes numa interação física. Se a gente olhar alguma revisão mais up-to-date, por exemplo, essa aqui é uma revisão publicada em 2013, extremamente importante para a nossa área, a gente vai perceber que a superfície da plaqueta tem muito mais do que só aqueles receptores. Ele tem receptores para outras proteínas de matriz envolvidas com adesão celular, por exemplo, identificação de integrinas que interagem com laminina ou com fibronectina, e mais de uma integrina capaz de fazer isso, fitronectina, fator de von Willebrand, o próprio colágeno. Então, na realidade, o que a gente vai perceber é, a complexidade da superfície plaquetária é muito maior do que, em geral, a gente costuma ler num simples trabalho. Então, na verdade, hoje a gente sabe que a superfície plaquetária tem dezenas de receptores diferentes, receptores para ligantes clássicos, como o colágeno, fator de von Willebrand, como eu apresentei para vocês, ou receptores ainda não completamente entendidos, como, por exemplo, o receptor para podoplanina, que é dado por uma lectina chamada CLEC2, que media fenômenos, por exemplo, protomorais, e que a gente não entende com precisão qual é o papel fisiológico desse par receptor-ligante. Ou, por exemplo, outros ligantes de matriz, como fibronectina, laminina, que eventualmente vai encontrar um trabalho que faz menção a essas interações, mas que não existe ainda claramente um papel nas plaquetas para isso. Por que eu estou comentando isso de uma forma geral? Porque, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte: alguns trabalhos em que a gente vê a interação das plaquetas com células que apresentam, por exemplo, essas integrinas, exemplo, células tumorais, a gente vai perceber que o papel protomoral, ele, na verdade, não está diretamente ligado a um papel que seria fisiológico para esses receptores na superfície plaquetária. Mas as células tumorais, como a gente viu, né, nas outras aulas, elas são capazes de subverter o papel normal dessas células, mudando, por exemplo, fenotipicamente, células como os neutrófilos ou macrófagos, e transformando essas células em células com um perfil capaz de favorecer a progressão tumoral. E, então, de uma forma similar, as células tumorais podem se apropriar de fenômenos que deveriam ser normais para o organismo, mas conseguem fazer interações com essas células e utilizar essas células também para a prevenção tumoral. Então, é isso que a gente vai tentar discutir na aula a seguir. Bom, quando a gente pensa agora nessa etapa em que as células aderiram, as células aderirem é basicamente o que eu apresentei para vocês: um receptor na superfície da plaqueta, uma proteína com capacidade adesiva e interação física plaqueta-proteína. Agora, como é que as demais plaquetas vão se acumular nessa área se você tiver uma superfície limitada de matriz exposta? Então, na verdade, a resposta para isso está nessa figura aqui. O que vai acontecer é que as plaquetas que enxergam esse subenotélio e começam a ter as primeiras interações proteína-receptor, sinalização intracelular do receptor para o interior da plaqueta e do interior da plaqueta para a sua membrana, que a gente vai perceber que um dos fenômenos clássicos que ocorre nessa plaqueta que agora enxergou o subenotélio é que ela adquire uma característica específica numa de suas integrinas, que é a exposição mais plena ou ativação da glicoproteína 2B3A. Está representado aqui 2B3A, mas é alfa-2 beta-3. A integrina alfa-2 beta-3 ela muda sua conformação e ela passa, então, a ter a propriedade de interagir com o fibrinogênio, que é uma grande proteína plasmática que pode, na verdade, mediar a interação entre uma plaqueta ativada e outra plaqueta ativada.
possibilitando, então, o recrutamento de outras células que não enxergaram essa região exposta do subendotélio. A pergunta que paira no ar sempre é, bem, se eu preciso de interação plaqueta-quiescente, subendotélio, receptor ligante, sinalização celular, de fora para dentro, e sinalização celular de dentro para fora, mudando essa glicoproteína e permitindo a interação com o fibrinogênio, como é que isso vai acontecer numa célula que não interagiu fisicamente com o subendotélio? E a resposta para isso, tá? E ligantes, e a maioria solúveis, que são capazes de promover esse fenômeno de conversão da glicoproteína 2B3A da sua conformação inativa para a sua conformação ativa, mediante a clássica ligação receptor-ligante. Então, na verdade, o que a gente vai perceber, vários deles são proteínas acopladas à proteína G. Então, aqui está como agonista. Então, na verdade, num conceito clássico de farmacologia, várias moléculas serão capazes de reconhecer receptores da superfície da plaqueta, promovendo sinalização intracelular e levando a fenômenos similares ao que a gente vê nas etapas iniciais da adesão plaquetária. Então, na realidade, isso mostra para a gente que nessa área de lesão vascular, que eu estou usando como exemplo aqui para a gente poder entender o papel hemostático das plaquetas, a gente vai perceber que existe a liberação ou produção de uma série de ligantes que podem reconhecer receptores específicos na superfície da plaqueta que não interagiu com o subendotélio, e levar a ativação dessas células e a capacidade dessas células interagirem com as plaquetas ativadas que estão aderidas no subendotélio. Então, quando a gente fala desse fenômeno, na verdade, a gente está falando também de uma série de moléculas capazes de interagir com seus receptores e promover sinalização intracelular, levando, então, por exemplo, a ativação da integrina alfa-2 beta-3, mudança de forma, que eu já tinha começado com vocês, secreção no conteúdo dos grânulos. Então, na verdade, esse mapa aqui, que é super complexo, ele mostra para a gente que, e na verdade aqui só estão representados os principais agonistas, não todos, mostra para a gente como é complexo o fenômeno. Então, epinefrina, ADP, trombina, eu diria que são talvez os principais ligantes solúveis, capazes de promover interação com receptores específicos das plaquetas, alguns, né, extremamente específicos, como, por exemplo, esse receptor de ADP, gerando, então, resposta intracelular, que é capaz de suportar todas as alterações que a gente vê na passagem da plaqueta do estado quiescente para o estado ativado. Bom, na realidade, isso tudo que eu estou falando para vocês culmina, então, com um fenômeno que a gente pode registrar in vitro e que demonstra claramente para a gente que essa interação ligante-receptor e sinalização intracelular, ele é suficiente para suportar o fenômeno de interação física entre uma plaqueta e outra. Então, por exemplo, a gente consegue detectar a interação entre as plaquetas utilizando um equipamento chamado agregômetro. Então, o agregômetro ele é um equipamento, do ponto de vista tecnológico, bastante simples. Ele mede a passagem de luz para uma solução. Essa solução de plaquetas, normalmente, ela permite uma passagem menor de luz do que uma solução sem plaquetas. E, na realidade, o que acontece é que quando as plaquetas agregam, elas acabam permitindo uma maior passagem de luz e isso pode ser facilmente detectado pelo equipamento. Então, por exemplo, a passagem de luz menor numa suspensão de plaquetas, ela vai aumentando na medida que as plaquetas se agregam e você consegue registrar isso num software, no equipamento, no computador. Então, na verdade, você vai ver
as etapas em que a plaqueta muda de forma inicialmente e agrega fisicamente. Por exemplo, a gente pode usar agonistas solúveis, como os que estão mostrados aqui. ADP, colágeno, epinefrina, tromboxana 2. Todos eles permitem que a gente visualize esse fenômeno in vitro. E eu estou falando isso basicamente para dizer que in vitro a gente consegue isolar esses fenômenos de uma forma bastante clara. E foi dessa forma que a gente conseguiu identificar alvos para poder atenuar esse fenômeno de agregação plaquetária quando isso é desejado. Obviamente que quando a gente fala em vivo, no contexto em vivo, é uma bagunça, né? Porque, na verdade, a gente não tem como isolar o fenômeno de um único agonista. Às vezes as pessoas me perguntam, então, quem é o agonista principal em vivo? É muito difícil você conseguir identificar isso. Claro que existe uma série de trabalhos usando knockout para esses diferentes receptores. Geralmente o que você vai observar é uma atenuação do fenômeno de agregação plaquetária. Mas quando a gente pensa em vivo, é uma combinação de todos esses ligantes, todos esses receptores e essa salada de fenômenos intracelulares que culminam com essas mudanças fenotípicas da plaqueta. Então, a gente vai ter, numa área de lesão, simultaneamente, a atuação de ADP, trombina, tromboxana 2. Quer dizer, na verdade, claro que, dependendo do contexto dessa lesão ou dessa situação que leve ao recrutamento das plaquetas, a gente vai ter uma proporção, talvez, distinta da geração desses agonistas, mas o que vai acontecer mesmo é que a gente vai ter uma combinação de todos eles. Assim como na interação da célula com o subenotélio, a gente, possivelmente em vivo, tem algumas coisas que a gente já identifica muito bem, como a interação colágeno, mas a gente pode ter também interações com proteínas, porque a gente não entende muito bem o que elas fazem, mas estão presentes ali no subenotélio. Então, só para finalizar essa parte do in vitro, que a gente vai ver que é possível isolar esse fenômeno ao isolar as plaquetas, induzir com um agonista puro e verificar isso no equipamento. Tá? Bom, quando a gente pensa em plaqueta, a gente geralmente relaciona a plaqueta com agregação plaquetária e fenômenos de hemostasia. Porém, hoje, a gente sabe que as plaquetas são muito mais do que células que simplesmente servem para interromper a perda sanguínea mediante uma lesão vascular. Então, um dos conceitos que tem sido bastante utilizados atualmente é o conceito de tromboinflamação. O que é isso? Tromboinflamação seria um trombo gerado por um processo inflamatório, infeccioso ou não, mas geralmente infeccioso, porque na presença de um agente infeccioso, o que vai acontecer é que esses agentes infecciosos eles podem propiciar a ativação e a agregação das plaquetas e propiciar o recrutamento de outras células que farão parte desse trombo, e isso tudo compõe uma resposta que, na verdade, é extremamente importante para combater os patógenos. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é um conceito um pouco distinto do que normalmente a gente mostra do vaso lesado, da exposição de colágeno e outras proteínas do subenotélio, interação física com as plaquetas, liberação dos agonistas. Na verdade, a gente vai perceber que um insulto para um patógeno, ele também é capaz de promover esses fenômenos. E vejam bem, não necessariamente, e na maioria das vezes, isso não é algo visto intravascularmente. Na verdade, a gente está falando de uma resposta extravascular, na maioria das vezes. Já que normalmente a gente vai ter patógeno na corrente circulatória se a gente tiver sepse. Então, na maioria das vezes, os processos infecciosos eles não são intravasculares. Eles estão ocorrendo no tecido. E no tecido a gente vai ter o recrutamento dessas células. Então, as plaquetas podem ser recrutadas para sítios extravasculares e atuarem num fenômeno que a gente chama de tromboinflamação. Por que eu estou falando isso? Porque isso mostra que as plaquetas não têm um papel só de prevenir ruptura vascular, ou, na verdade, de reparar a ruptura vascular. Elas podem ter um papel também que vai muito além disso.
Por exemplo, nesse fenômeno de reunião das plaquetas com patógeno e células imunes, a gente também vai ter a secreção das plaquetas, assim como vista no fenômeno hemostático, que eu comentei há pouco, mas a gente vai ter a secreção também de uma gama de outras de moléculas com caráter pró-inflamatório, com caráter de defesa, com caráter de reparo. Então, na realidade, hoje a gente sabe que as plaquetas não só podem ser recrutadas para a área de lesão vascular e fazer parte desse material que a gente chama de trombo, ou coágulo, para poder prevenir a perda sanguínea, mas também fazem parte do mecanismo de defesa do organismo. Tanto que hoje, se a gente for tentar listar as substâncias que as plaquetas produzem, a gente vai ter que usar assim, vários slides para poder listar isso. A gente tem uma série de moléculas que podem ser secretadas ou produzidas pelas plaquetas e que estão relacionadas muito além simplesmente da hemostasia. Moléculas relacionadas com processo inflamatório, com imunidade, reparo e câncer. Aí, nesse ponto aqui, a gente vai perceber que dentro da interação plaqueta-células tumorais, a gente vai ter diversos pontos dentro das plaquetas que a gente pode ter essa interação célula tumoral-plaqueta. Então, por exemplo, receptores. Os receptores podem ser a primeira porta de interação da célula tumoral com as plaquetas. Substâncias, VEGF, a gente conversou um pouco na primeira aula. Fatores de crescimento, TGF-beta. Quer dizer, vários desses fatores aqui a gente em algum momento conversou nesse curso. São produzidos, podem ser produzidos pelas plaquetas também. E L1-beta, outras citocinas. Então, quer dizer, na verdade, o que a gente vai perceber é que, assim como neutrófilos, macrófagos, as plaquetas também podem ser subvertidas para favorecer a progressão tumoral. Bom, além disso, a gente vai perceber que as plaquetas elas conseguem também fazer um ponto de interface extremamente importante com o processo de coagulação sanguínea. Então, isso gera uma certa confusão também, porque às vezes a gente pergunta assim, as plaquetas podem coagular? E muitas pessoas dizem, sim, elas coagulam. Não, isso não é verdade. As plaquetas não coagulam. As plaquetas elas têm uma interface com o fenômeno de coagulação sanguínea e com a produção de fibrina. Então, a gente vai ver rapidamente esse ponto, porque eventualmente isso vai ser importante para a parte final dessa aula que eu estou dando para vocês. Bom, quando a gente tem a sinalização intracelular, que é evocada pelos ligantes, como por exemplo colágeno, trombina, ou pelo próprio ADP, que a gente vai perceber que um dos fenômenos importantes que as plaquetas vão sofrer durante o seu processo de ativação, além da mudança de forma, da ativação da integrina alfa-2 beta-3 e da secreção dos grânulos, é a mudança na composição lipídica da sua membrana externa. Isso é basicamente o resultado da mobilização de cálcio do sistema tubular denso. Então, o sistema tubular denso, quando ele é estimulado pelo inositol trifosfato gerado pelas vias de sinalização, o que vai acontecer é que esse aumento do cálcio intracelular ele tem como resultado final nas plaquetas o aumento da presença de fosfatidilcerina no folheto externo dessas membranas. Então, na verdade, quando a gente compara a membrana de uma plaqueta quiescente, está circulando uma corrente circulatória, com uma plaqueta pós-ativação, mediante algum agonista gerado na área de lesão ou algum agonista presente numa área, por exemplo, de um processo infeccioso ou um processo inflamatório que tem recrutamento das plaquetas, a gente vai perceber que essas células, no seu estado ativado, elas vão apresentar no folheto externo das suas membranas uma maior concentração de fosfatidilcerina. Lembrando que isso aqui é um resultado do aumento dos níveis intracelulares de cálcio e da ativação ou inibição de determinadas proteínas presentes na membrana da célula que controlam
essa exposição ou não de fosfatidilcerina, assim como de outros fosfolipídios. Então, a gente hoje sabe muito bem, isso já está muito bem demonstrado, que a presença desses lipídios nesse folheto externo vai ser a interface principal entre a ativação plaquetária e algumas etapas da coagulação sanguínea que eu vou passar super rápido aqui nesse slide. Tá? Então, como eu comentei com vocês, a lesão vascular, ela gera exposição de colágeno e de matriz extracelular de uma forma geral, mas ela também gera exposição de uma proteína chamada fator tecidual, presente, por exemplo, na membrana de células que compõem esse sumo endotélio, como os fibroblastos, por exemplo, ou células musculares lisas. Então, essa proteína, ela inicia o processo de coagulação, então é uma cascata de ativação de zimogênios em enzimas ativas, que culmina com a formação de trombina e a conversão do fibrinogênio em fibrina, formando o coágulo. Então, alguns pontos, algumas etapas desse fenômeno em cascata, que é a coagulação sanguínea, envolve etapas que necessitam de superfícies aniônicas contendo, por exemplo, fosfatidilcerina, para que sejam acelerados. São essas etapas aqui. Ó. É a conversão do fator 10 em fator 10 ativado, está aqui, ó, representado por essa seta, por um complexo formado pela enzima fator 9A, cofator, fator 8A, superfície lipídica. Então, essa é uma reação extremamente potencializada pela conjunção de todos esses elementos, e a conversão de protrombina em trombina, que é feita pelo fator 10 ativado, com seu cofator, fator 5 ativado, superfície lipídica, também extremamente potencializado. A gente olha essa figura, a gente entende que, na verdade, eu estou falando da formação de um complexo na superfície das células. O ponto que eu quero chegar é que a formação desses complexos, principalmente desses dois aqui, do complexo do 10 sendo ativado pelo 9A e 8A, e do complexo da protrombina sendo ativado pelo fator 10A e fator 5A, requerem membranas com fosfatidilcerina. E isso pode ser extremamente potencializado nas áreas em que você tiver a concentração de plaquetas com a sua membrana alterada. Então, na verdade, o que acontece é que a gente vai perceber que durante o fenômeno de recrutamento das plaquetas, a gente vai ter diversas etapas. A gente vai ter a plaqueta mudando de forma. Esse é um dos primeiros fenômenos que acontece quando a plaqueta enxerga um ligante que é capaz de causar sinalização intracelular. A gente vai ter a ativação das integrinas, e aí a gente está falando basicamente de alfa-2 beta-3. A gente vai ter secreção nas plaquetas, e aí você vai ter uma gama de moléculas secretadas naquela área. Dependendo do contexto, a atuação vai ser, por exemplo, principalmente de recrutar outras plaquetas ativando e fazendo um fenômeno similar, de mudança de forma, ativação da integrina, secreção, e a exposição de fosfatidilcerina, tornando a membrana dessas plaquetas uma membrana que a gente chama de membrana pró-coagulante, ou seja, uma membrana capaz de suportar a formação dos complexos da coagulação sanguínea, possibilitando, então, a geração massiva de trombina nessa área de interesse onde está ocorrendo toda essa sequência de fenômenos. Então, essa figura aqui é uma figura linda, que ela mostra exatamente isso. Essa adesão inicial, esse reforço da adesão, na medida em que você recruta outros receptores de moléculas de adesão, recrutamento de plaquetas com secreção e com exposição da integrina alfa-2 beta-3 ou ativação da alfa-2 beta-3 e a consolidação desse plug plaquetário com células contendo membranas de serina, possibilitando, então, a formação dos complexos da coagulação sanguínea. Bom, obviamente que isso aqui é sensacional, né? Mas, eventualmente, o contexto em que isso acontece não é um contexto desejado, um contexto fisiológico.
eventualmente a gente vai ter esses fenômenos acontecendo num contexto patológico e a formação indesejada desse material. Então, basicamente, é o que a gente vai conversar daqui para frente, que é quando a gente tem a formação de um trombo. Esse trombo, ele pode ser um trombo que oclui total ou parcialmente um vaso de pequeno ou de calibre maior, inclusive ele pode se formar dentro do coração, então depende, né, do qual é o estímulo que está gerando a formação desse material, quanto desse material está sendo formado dentro do organismo. Então, existe uma série de variáveis em que isso pode acontecer. Tá? Mas, obviamente, se as plaquetas participam disso, a gente vai perceber que, do ponto de vista farmacológico, bloquear parte desse fenômeno de ativação e de agregação, em última instância, é desejável. Então, a gente vai ter um monte de inibidores clássicos desse fenômeno. Então, por exemplo, os antagonistas do receptor P2Y12, do ADP, que tem uma família de inibidores nessa classe. O clopidogrel, eu diria que talvez é o mais famoso deles. Aspirina e outros inibidores da ciclooxigenase que preveniriam a formação de tromboxana 2. E aí, os menos famosos, os antagonistas de PAR1, receptor de trombina, ou antagonistas do receptor da integrina alfa-2 beta-3, prevenindo a interação fibrinogênio. Então, e outros. Existe, na verdade, se a gente for olhar uma revisão recente em inibidores de plaquetas e que estão ou no mercado ou em clinical trial, vários em clinical trial, a gente vai ver que tem vários alvos possíveis. Tá? Mas se a gente pensar em clássicos, de fato, a gente acaba esbarrando no antagonista do receptor de ADP, aspirina e outros inibidores clássicos de ciclooxigenase, basicamente os principais. Tá? Bom, por que isso? A gente quer inibir a formação desse material. Aqui está como deep vein thrombosis, né, DVT, mas na verdade a gente está falando de trombose, de uma forma geral. Trombose num vaso, numa veia profunda da perna, ou trombose numa artéria, que, por exemplo, irriga o músculo cardíaco. Ou formação de um trombo num vaso que irriga o sistema nervoso central. Não importa. Desde que esse material faça uma oclusão parcial ou total desse vaso, obviamente que a consequência ela vai sendo deletéria na medida que essa oclusão é maior. O que é interessante é que a gente tenha a definição clássica de por que isso acontece, ela foi dada por Virchow no século XIX. Rudolf Virchow, que é um papa da patologia, ele definiu basicamente 3 causas principais para a ocorrência da trombose, ou seja, desse material. Ele definiu que poderia haver mudanças na parede do vaso, mudanças no fluxo ou nas propriedades do sangue. Vocês veem que são definições assim bastante vagas, né? Mas que hoje a gente consegue identificar uma série de fenômenos até a nível bem molecular que são classificados em mudança na parede do vaso, fluxo sanguíneo ou propriedades do sangue. Então a gente vai ter uma série de coisas aqui, incluindo câncer, que é onde eu quero chegar, não estender muito a aula. Tá? Então a correlação de câncer e trombose, ela também foi primeiramente reportada no século XIX por um médico chamado Armand Trousseau. O Armand Trousseau ele verificou que alguns indivíduos que apresentavam trombose posteriormente eram diagnosticados com câncer. Então, essa observação inicial feita por ele, documentada cientificamente pela primeira vez por ele, passou a ser chamada de síndrome de Trousseau, que é o que hoje a gente conhece, na verdade, como um fenômeno bidimensional. Ou é a trombose que se manifesta antes do diagnóstico de câncer, ou é a trombose que se manifesta depois de um diagnóstico de câncer, ou ainda a gente estende para outros fenômenos pré-hemostáticos relacionados com a progressão tumoral. Não necessariamente com a formação de um trombo, mas pode ser uma ativação sistêmica da coagulação, como proposto por Weinberg há alguns anos atrás, de que o câncer, na verdade, seria uma mudança sistêmica no hospedeiro.
Então, na verdade, você não tem simplesmente mudanças na área do tumor primário ou na área da metástase, mas uma mudança sistêmica. E nessa mudança sistêmica, o que a gente vai perceber, né, depois que Trousseau identificou isso e que outros pesquisadores se debruçaram sobre o fenômeno, a gente hoje sabe que, por exemplo, na média, tá? 1 em 5 pacientes com câncer vão desenvolver algum tipo de fenômeno trombótico. Isso aí é uma conta, assim, curiosamente, que é bem estabelecida na literatura. 1 em 5. Outra questão importante. Essa trombose manifestada nos pacientes com câncer normalmente se manifesta no primeiro ano do câncer. E, na verdade, a trombose manifestada no paciente com câncer é normalmente associada com maior agressividade do tumor. Ou seja, se a gente simplesmente fizer uma correlação entre quem tem trombose e câncer e quem tem câncer sem trombose, e se a gente plotar sobrevida, basicamente, a gente vai perceber que, em geral, para diferentes tipos de câncer, o indivíduo que tem o tumor e um evento trombótico tem uma sobrevida menor. E aí tem várias coisas relacionadas com isso. As plaquetas estão pelo meio aí também. Para vocês terem uma ideia da importância disso, dentre as causas de morte em pacientes com câncer, um exemplo de um trabalho de algum tempo atrás, mas de um cara que é um dos principais pesquisadores que se debruçaram para entender quem são os indivíduos com câncer que têm maior propensão à trombose, foi o Corana. A gente vai ver que a causa de morte em pacientes com câncer ela chega a ser a segunda causa principal nesses indivíduos. Tá? Quando a gente pensa em trombose e câncer, ao contrário do que a gente pensa, 1 em 5 pacientes, se a gente reunir todos os tipos de câncer. Porém, alguns tipos de câncer apresentam uma propensão maior à ocorrência de evento trombótico do que outros tipos. Então, a gente tem, por exemplo, câncer de pâncreas, que é o top 1 de câncer e trombose, e a gente tem outros tipos de câncer, melanoma, por exemplo. Vou pegar como exemplo de um tipo de câncer em que a manifestação trombótica não é tão comum. Ok? Então, a gente tem aqui um outro exemplo, um outro trabalho, em que a gente tem uma outra incidência aqui possível de trombose em pacientes com câncer. Então, por exemplo, nesse trabalho, indivíduos com câncer de pulmão tiveram uma propensão a ter trombose 20 vezes maior do que indivíduos sem câncer. E aí, por aí vai. Mama, câncer gástrico, sistema nervoso central, enfim. Só para mostrar para vocês que, na verdade, quando a gente pensa em trombose e câncer, trombose em pacientes com câncer vai ter uma frequência maior se comparado com indivíduos sem câncer. E entre os tipos de câncer, a gente vai ter também um ranqueamento possível entre diferentes tipos, localização do tumor primário. E que ainda assim, no tumor primário, a gente também vai ter um ranqueamento dependendo do estadiamento desse tumor. Então, por exemplo, se a gente pensa em tumor de mama, que está aqui elencado como um que não é muito comum, mas se você olhar tumor de mama metastático ou um tumor de mama em um estágio 1 pouco avançado e se ele for de um grau de agressividade baixo, a gente já vai ter também diferentes ranqueamentos da ocorrência da trombose. Tá? Esse é um outro exemplo clássico que a gente sempre apresenta no trabalho de Sorensen do New England Journal of Medicine de 2000, em que ele compara a sobrevida de indivíduos que tiveram câncer com pela linha azul e sem tromboembolismo, e a gente vê claramente uma sobrevida menor dos indivíduos que tiveram trombose concomitantemente próximo ao diagnóstico de câncer, mesmo que acompanhados por quase 20 anos. Então, a diferença está aqui, ó, número de pacientes e a sobrevida ao longo desses anos. Para finalizar, então, eu acho que é a última figura, acho que sim, e aí poder dar lugar para a Sandra conversar especificamente sobre as plaquetas, que a gente vai perceber é o seguinte, como resumo aquilo que eu estou falando. Existe o papel da plaqueta no organismo, vários fenômenos
patofisiológicos, mas que são importantes para o papel da plaqueta: processo inflamatório, cicatrização, hemostasia, que é o controle da perda sanguínea, tromboinflamação, seria dentro da contenção de patógenos. Existe associação entre plaqueta e eventos trombóticos, ou seja, formação de trombo, e aí isso, na verdade, está delineado pelo processo patológico em que você está acompanhando, por exemplo, diabetes, aterosclerose, fenômenos que podem causar lesão vascular e que podem levar a maior ocorrência de trombose. E no câncer, você vai ter uma série de fenômenos que podem favorecer a ocorrência de trombose. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas um deles, por exemplo, é a contagem de plaquetas, ou, por exemplo, a identificação de marcadores de ativação plaquetária. Então, na verdade, o que a gente sabe hoje é que as plaquetas podem ter um papel na trombose, de uma forma geral, fenômeno patológico e na trombose associada ao câncer, mas também terão um papel muito maior em diversas etapas da progressão tumoral, em função desse papel variado das plaquetas que transcende a trombose e a formação de trombo. Então, se a plaqueta está envolvida no processo inflamatório, processo de cicatrização, processo de tromboinflamação, ela produz uma gama de citocinas, tem uma série de receptores para ligantes que às vezes a gente nem sabe o que fazem. Então, o papel dela na progressão tumoral é bastante diversificado também. Tá? Basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Então, acho que uma aulinha de 1 hora, mais ou menos, só como introdução, para vocês poderem ter uma noção do papel diversificado dessas células e poderem ter uma noção, agora, na aula subsequente que a Sandra vai apresentar, depois do intervalinho, como que essas células poderiam ter algum tipo de interface além da formação de trombo na progressão tumoral. Como é que poderia, por exemplo, a plaqueta favorecer metástase ou favorecer crescimento primário, dependendo do artigo, né? Ou favorecer a formação de nicho, enfim, por aí vai. Tá bom? Temos perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Robson. Alice, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu cheguei um pouquinho mais tarde e eu tenho uma dúvida das plaquetas. As plaquetas, elas podem servir também como microvesículas, como a gente estava falando antes, né, de carregar. Olha só, eu não entrei nesse detalhe, mas na realidade o que acontece é o seguinte: as plaquetas, quando sofrem o fenômeno de ativação, elas podem aumentar a formação de vesículas, tá? De vesículas extracelulares. Na verdade, a maior parte das vesículas que são estudadas nas plaquetas são as microvesículas, de fato, que são aquelas que a gente falou que são os ectossomos, formados a partir daquele shedding da membrana. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Esse fenômeno de ativação plaquetária, exposição da fosfatidilcerina, ele envolve fenômenos que são comuns à produção dessas micropartículas, dos ectossomos. Então, na verdade, é praticamente inerente a esse fenômeno de ativação plaquetária ela aumentar essa produção de vesícula extracelular do tipo microvesícula. Então, na verdade, tem muita coisa sobre microvesícula de plaqueta. Tá? Embora a plaqueta não seja uma célula propriamente dita, né? Seja um fragmento celular, mas ela é interessante porque ela sofre ativação, ou seja, ela muda a sua forma do estado quiescente para um estado ativado. E nesse estado ativado, ela é capaz de vesicular muito mais do que no estado quiescente. Então, tem muitos trabalhos ali. Assim, aí teria que olhar na literatura, tem revisões sobre vesículas e papel dessas vesículas na trombose, inflamação, etc, etc. Mas ela em si, ela é considerada uma microvesícula? Ela pode ser considerada uma microvesícula? Não, ela não é considerada uma microvesícula. Na verdade, ela é considerada, pela maioria dos autores, como uma célula. Embora seja uma mini célula, mas ela é considerada uma célula. E ela é capaz de gerar vesículas, de fato. Tá?
Então, assim, dentro da classificação, embora a gente possa ter macrovesículas que são maiores que as plaquetas, né? Mas ela não é considerada uma vesícula, tá? Tá, tá. Obrigada, Robson. Nada, que isso. Robson, vou Ô, aproveitar João. a pergunta da Alicia. Eu fiquei com uma dúvida. Como quando você isola a plaqueta, você tem um mundo lá, né, de diversidade. Que a gente não está vendo uma vesícula de plaqueta que pode vesicular também? Não sei, estou viajando muito, mas Não quando você entendi, pega como tudo, está assim? pegando também vesícula, né? Na verdade, para a gente poder isolar a plaqueta, você não precisa de uma centrifugação tão intensa quanto a centrifugação que você usa para isolar vesícula. Mas A agora, sendo bem 1300 honesto, G, né? mas sendo bem honesto com você, verdade seja dita, provavelmente você traz esse material também. É possível. É assim, é, se você quiser fazer um isolamento realmente fidedigno, algumas pessoas têm usado beads, por exemplo, né? Você usa lá, isola e tem vamos dizer assim, um preparado de plaqueta mais confiável do que aquele obtido na centrifugação. Mas assim, se você for olhar na literatura, a maioria das pessoas usa centrifugação de fato. E saber qual é o grau de pureza ali nem sempre é algo de fato possível ou investigado. Mas eu concordo contigo, assim, eventualmente, principalmente essas vesículas de maior tamanho, pode ser. Pode ser que você tenha ali sim. Porque vou aproveitar, para mim, a plaqueta ela é como o neolamarquismo, né, a epigenética aí. Seria a mesma função, né, das vesículas, né? Eu vejo a plaqueta funcionando como a microvesícula, mas agora a microvesícula recebeu um novo nome, né? Aí ela veio aí super fashion na ciência, mas na verdade a plaqueta sempre fez essa função. Mas na verdade tem uma diferença importante, Alice, que é a seguinte: até se prove isso, a vesícula ela não é capaz, per se, de mudar a sua característica. Entende o que eu quero dizer? A vesícula secretada, ela não é autônoma para mudar a sua composição, coisa que a plaqueta é. A plaqueta, na verdade, se você pegar uma plaqueta em repouso e você pegar uma plaqueta ativada, é porque eu parei de compartilhar, mas se você comparar, essas estruturas são completamente diferentes. A plaqueta em repouso, ela tem uma membrana com pouca fosfatidilcerina, ela tem algumas integrinas que não estão no seu estado funcional pleno. A plaqueta é capaz de sofrer sinalização celular. Então, na verdade, quando você olha uma vesícula, ela não tem essas propriedades. Então, na vesícula, na verdade, hoje em dia, as pessoas usam muito como uma estrutura de transporte, de comunicação. Quer dizer, alguém produz, alguém enxerga essa vesícula, né? Eu vejo essa vesícula, eu posso interagir com essa vesícula, eu posso captar essa vesícula, eu posso fazer pinocitose, eu posso fazer fagocitose, sei lá. Eu posso fundir com essa vesícula, mas na verdade a plaqueta ela tem propriedades muito diferentes. Por quê? Porque a plaqueta ela tem seus próprios receptores, capazes de interagir e conversar com outras células. A plaqueta ela sinaliza e produz substâncias. Não tem núcleo, mas sintetiza, transcreve. Então, eu diria que essa é uma diferença crucial. É como você comparar, sei lá, assim, guardando as devidas proporções, um vírus e uma bactéria. São completamente diferentes. Mas se você pensar, mas os dois são agentes infecciosos. Sim, mas se você analisar como um trabalha e como o outro trabalha, são completamente diferentes. Entendeu? Então, eu não sei se eu concordaria com essa questão só por causa do tamanho. Existem várias características. Por exemplo, a plaqueta secreta. A vesícula não secreta. A vesícula já é um produto de secreção, vamos dizer assim. Mas a plaqueta ela é capaz de armazenar e de expulsar esse conteúdo acumulado ou neoformado. Então, ela tem controle. A vesícula, até se prove o contrário, não tem controle. Ela é basicamente um veículo de comunicação, transporte. Entendeu? Perfeito.
Entendi. Bom, é a minha visão, né? Não sei. Aí você procura na literatura e me diz aí, se tiver alguém que, eventualmente, alguém pode fazer esse tipo de comentário, mas assim, pensando dentro do que a gente conhece, né, dessa célula, eu tenderia a dizer que, se você quer chamar de vesícula, ela seria uma vesícula muito mais especializada do que as vesículas tradicionais, né, que são meramente secretadas. Ela seria uma super vesícula, né, uma vesícula com um controle muito acima do que a gente observa em todos os outros estruturas vesículas extracelular secretada, não importa por que célula. Né? Perfeito. Muito bom.